Fala pessoal, muito bem-vindos a mais um vídeo da série Snowball. Eu sou o João Machado. O Kiko me convidou para vir aqui falar sobre stocks, REITs. Já estamos chegando ao vídeo 17, né? Se você não assistiu os outros, corre lá e assiste. Já falei de várias empresas, ETFs aí, muito interessantes, né? Uma pergunta que você sempre me faz nas lives, né, no Instagram, é quais são os meus ativos favoritos ou quais são as minhas principais posições. Então hoje eu vim falar aqui das 5 maiores posições da minha carteira. Vai ter um bônus ainda no final, vai acabar virando meio que 6. E aí vocês vão entender um pouquinho qual que é a função de cada um desses ativos. Eu vou explicar qual que é a função de cada um deles dentro da minha carteira. Isso é muito importante, né, pessoal? Lembrando que não é uma recomendação, né? Isso aqui é mais para vocês entenderem como que eu penso. E falando nisso, né, tem a minha mentoria, né? Quarta-feira a gente vai abrir as inscrições para a minha mentoria, onde eu vou explicar aí todas as minhas técnicas, todo o meu método aí de investimentos, vou explicar tudo sobre estoque, sobre REIT, sobre ETF, sobre criptomoedas, né? Como deixar a sua carteira bem protegida globalmente. Se você se interessa por isso, vou deixar o link aí na descrição, se inscreve, vai ser bem interessante a minha mentoria, né? Então vamos lá. A primeira posição da minha carteira, né, e essa posição Warren Buffett tem também, é o Wells Fargo, né? O Wells Fargo ele é o terceiro maior banco dos Estados Unidos, né? Ele só perde ali para o JP Morgan e para o Bank of America, né? Ele tem um valor de mercado de 186 bilhões de dólares e ele atua ali em mais ou menos 70 milhões de consumidores, tá? Eu, inclusive, sou cliente do Wells Fargo, né? É um ativo mais focado ali na eficiência operacional, não é um ativo que pensa ali em linhas de crédito longas ou, né, focado em wealth management, né, que seria riqueza. Não, ele é mais focado realmente em investidores de varejo, como se fosse um Bradesco da vida no Brasil, né? Algum tempo atrás eu estava falando com vocês, né, como que os bancos estavam interessantes aqui de se entrar, né, 3, 4 meses atrás, exatamente pensando nessa alta de juros que poderia vir dos Estados Unidos, né? Recentemente a gente teve a reunião do FONC, né, que é como se fosse o Conselho Monetário Americano, igual a gente tem no Brasil, o Copom, e eles falaram, né, eles deixaram sair que realmente eles estão assustados com a inflação, né, eles mantiveram a taxa de juros ali entre 0 e 0,25%, mas falaram, pode ser sim que a gente precise aumentar a taxa até 2023, o que não era esperado, né? E quem se beneficia disso? Os bancos, seguradoras, né? Então por isso eu deixei ali o Wells Fargo, né? Eu também tenho o Bank of America na minha carteira, mas o Wells Fargo hoje é a minha maior posição. Exatamente pensando nisso, pensando no aumento de taxa de juros. É um ativo ali muito estável, né? Ele teve alguns problemas, né, recentemente, mas eu vejo como ele está se recuperando muito bem, na minha opinião. Então por isso eu deixo ele ali como essa forma ali de preparo, né, de proteção contra essa possível inflação e essa possível aumenta de taxa de juros nos Estados Unidos. E já a minha segunda posição, ela de proteção não tem nada, né? Se fosse falar aqui de um time, esse aqui seria meu atacante, que é o SLG, o SL Green Realty. É um REIT, né? E como a gente já explicou, né, os REITs, para quem não sabe, são os Real Estate Investment Trusts, que são como se fossem os fundos imobiliários americanos, são empresas que têm o intuito de gerar renda através de ativos imobiliários. O SL, né, ele é o maior proprietário de ativos em Nova York, né, de escritórios de alto padrão. Então nós estamos falando aí de 88 propriedades ali em Manhattan, de muito alto padrão, na Broadway, na Parking Avenue, são grandes ativos assim de muita qualidade. Ele paga dividendos mensais, né? E ano passado, né, com toda a pandemia, com toda a questão que aconteceu, mesmo assim eles não pararam. Eles até soltaram no último relatório, New York City stopped, we didn't, né? Então a cidade de Nova York parou, nós não paramos. E recentemente Nova York até se declarou independente do Covid, soltou fogos e tudo, as coisas estão voltando por lá. E o SLG está na frente, né? Ele até sentiu bastante durante a pandemia, as ações chegaram ali a valer 30, 40 dólares, mas já estão se recuperando, né? Eu consegui aproveitar algumas oportunidades e por ele pagar dividendos mensais, não ter perdido esses inquilinos, o dividend yield dele ficou muito interessante para mim e é um ativo que eu gosto bastante. Então hoje ele é minha segunda maior posição, é uma posição ali para me dar bastante dividendo. Quando tem quedas como essa, eu aproveito e compro mais
para poder melhorar o meu preço médio e ganhar um dividend yield mais alto. Então eu gosto bastante e é um ativo ali que tem uma volatilidade um pouquinho maior do que os outros, mas estou ciente disso. Então essa que é a função dele na minha carteira, ter essa realimentação de carteira, reutilizar esses dividendos, mas eu estou ciente da volatilidade. Quando tem oportunidade, eu compro mais para melhorar meu preço médio e melhorar aqui o meu dividend yield, né? A terceira empresa, e até fiz vídeo dela aqui no Snowball, é a ExxonMobil, né? Uma petroleira, uma empresa de gás e petróleo que produz ali todo tipo, desde a parte de refinaria até produtos finais como óleos para carro, gasolina. Ela tem ali uma atuação em mais de 40 países, é uma empresa de alta tecnologia. E o business core dela, né, que seria todo o cerne dela, todo o centro, é realmente a exploração das bases subterrâneas, principalmente aquelas grandes bases marinhas, tá? Para vocês terem ideia, a Exxon produz ali em torno de 5 milhões de barris de petróleo por dia. Então é realmente muito grande a produção dela, como eu falei, 40 países. E eu gosto muito desse ativo. É um ativo ali também para me pagar dividendos, né? Com o petróleo realmente tem apanhado aí nos últimos anos e agora está se recuperando de novo. Tem toda essa questão de energias renováveis vindo com força, mas eu ainda acredito no petróleo, eu ainda acredito que essas empresas vão continuar pagando muitos dividendos, então por isso eu tenho a Exxon ali na minha carteira com esse mesmo objetivo, para me dar ali mais dividendos e quando tem oportunidade eu reaproveito, né? Diferente da próxima posição, que apesar de ser uma boa pagadora de dividendos, é uma empresa mais estável, que é o Realty Income. Eu também fiz o vídeo do Realty Income, vou pedir para o Kiko deixar aí, ou deixar aí na descrição, mas o Realty Income é um ativo mais seguro, tá? É uma empresa imobiliária, também é um REIT, assim como o SLG, mas ele tem um foco ali mais no varejo, tá? Que a gente chama ali do Triple Net Lease. O que é o Triple Net Lease? São contratos onde o inquilino arca com os impostos, a manutenção e os seguros. Então, ele vai ter ativos ali AAA, que são aqueles tops de linha, aqueles ativos melhores possível, aqueles grandes galpões para restaurantes grandes, Walmart, farmácia. E são contratos de muito longo prazo, com muita qualidade, e o próprio inquilino toma conta desses imóveis. Então, é muito interessante. E com isso, ele acaba se tornando ali uma grande empresa imobiliária. É claro que ele não tem aquele crescimento absurdo, mas ele está sempre ali crescendo aos pouquinhos, por isso eu gosto. Ele é membro do S&P 500, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, e é um Dividend Aristocrat. O que são os Dividend Aristocrats? São os aristocratas dos dividendos. São empresas que pagam dividendos há pelo menos 25 anos, de maneira ininterrupta e crescente. Ou seja, há pelo menos 25 anos, essas empresas elas vão pagando dividendos cada vez maiores. Isso traz uma segurança muito grande, né? Claro que não são dividendos gigantescos de 7, 8, 10% ao ano, mas são dividendos que você pode contar ali no final do mês, né? Se a gente for olhar para os principais clientes do Realty Income, a gente vai ver que são empresas gigantescas que eu tenho certeza que você conhece. Então tem o Walgreens, que é uma das maiores farmácias dos Estados Unidos, Dollar General, FedEx, a gente vê ali embaixo o Walmart, né? Tem BJ's, tem CVS, tem Home Depot. Então, são empresas realmente gigantescas. E quando a gente olha a vacância, né, a ocupação desses ativos, ela desde 1992 não fica abaixo de 97%. Então, mesmo em momentos de crise, de estresse financeiro, não importa, ela acaba conseguindo manter esses inquilinos. Isso dá uma segurança muito grande. Então a função do Realty Income é realmente continuar me dando esses dividendos ali em dólar, né? E não importa o momento, mesmo que não sejam tão grandes, mas me dá uma grande tranquilidade. Enquanto eu tenho um SLG, eu tenho uma Exxon caindo em grandes ali crises ou grandes estresses financeiros, o Realty Income me deixa tranquilo para eu poder comprar essas empresas na baixa. Então, por isso eu gosto muito dele. Ele sempre está ali pagando dividendos, sempre crescendo um pouquinho. E os dividendos são mensais, o que dá uma alegria ainda maior. Eu sei que vocês adoram os fundos imobiliários, exatamente porque eles pagam esses dividendos mensais. Então, por isso eu gosto. E falando de dividendo, ela está sempre aumentando o dividendo, como eu falei, né? Então, eu vou mostrar para vocês como que, desde ali de 1994, os dividendos estão sempre crescendo, né? Então começou lá em 94 de 90 centavos e hoje já está em 2,81, né? Já passou disso hoje, que ela aumentou, né, no último trimestre.
Então ela está sempre ali aumentando esses dividendos. Isso dá uma tranquilidade muito grande, por isso eu gosto muito do Realty Income. E a minha quinta maior posição aqui seria o MX, né, que é o ETF que replica o MSCI da China, que é basicamente uma maneira de você se expor à China através de um ETF. O que é um ETF? O ETF é basicamente uma cesta de ativos, onde você tem ali várias empresas e você compra uma porcentagem dessa cesta de ativos. Fica muito mais fácil você se expor em setores, expor em países. Então, eu gosto disso para me expor lá à China, né? Então, eu sei que tem várias empresas boas na China, mas em vez de comprar cada empresa individualmente, eu prefiro comprar diretamente o MX. Assim, eu estou exposto à China e não preciso ficar acompanhando as empresas, né? Então, ele tem ali as principais, cobra hoje uma taxa de administração ali de 0,59% ao ano. E eu vou mostrar para vocês rapidinho aqui quais são as principais. Então, tem a Tencent, que é muito famosa, né? Tem a Alibaba, que é eles chamam que é a Amazon chinesa, né? A China Construction. Tem ali embaixo, vocês podem ver ali, a Baidu, né? Que é a Google chinesa. Então você vai ter ali as principais empresas que talvez você nem conheça, mas que tem muito potencial para você se expor ao mercado chinês ou mercado asiático, né, como um todo. Então eu gosto bastante, por isso ela acaba se tornando aqui a minha quinta maior posição, exatamente para eu estar ali exposto a outro país, não estar exposto somente ao Brasil, Estados Unidos, estar ali a China também com o meu pezinho, porque a China tem crescido bastante e eu gosto disso. E a sexta, eu falei que ia ter 5, mas vou deixar um bônus para vocês aqui, a minha sexta maior posição. É um ativo que tem gerado muita discussão na internet. Quem me conhece sabe que eu gosto muito, que é o Bitcoin, né? O Bitcoin é a minha sexta maior posição, ele representa ali em torno de 5% da minha carteira. E para quem não sabe muito bem como funciona o Bitcoin, né? Ele é basicamente uma moeda digital, né? Isso aqui é só uma representação do Bitcoin porque eu gosto bastante, mas é uma moeda digital descentralizada, então não tem ninguém que tenha o controle dele, é um sistema inteligente que é chamado de blockchain. E é uma moeda principalmente escassa, né? Somente 21 milhões de Bitcoins poderão ser produzidos ao longo do tempo. Então acaba se tornando ali uma reserva de valor. E eu vejo uma simetria muito grande no Bitcoin, por isso eu falo sempre dele, eu vou falar muito sobre como avaliar o Bitcoin, sobre como entender o Bitcoin na mentoria, porque eu vejo uma simetria muito grande. O que é a simetria? É quando você tem mais a ganhar do que a perder. Então, vamos supor que eu tenho uma exposição de 1% da minha carteira em Bitcoin. Se o Bitcoin subir, como ele já fez outras vezes, 1000%, eu dobrei meu portfólio. Então eu vou ali rebalancear a minha carteira, eu tive, né, um ganho de 100%. Agora, se o Bitcoin for a zero, que seria o pior dos casos, eu perdi 1% da minha carteira. Então, eu tenho muito mais a ganhar do que a perder, né? Porque os ganhos, eles são ilimitados. Pode ser 1.000, 2.000, 5.000, 100, 10, não importa. Enquanto você está limitando a sua perda a 1%, a 5% no meu caso. Então, por isso, eu vejo realmente uma simetria muito grande, né? E quando a gente vê empresas começando a comprar Bitcoin, como foi o caso da MicroStrategy, né? A própria Tesla entrou, depois saiu, a gente vê grandes empresas aí já falando de aceitar Bitcoin, eu já começo a ver ele com melhores olhos ainda, né? A gente já viu uma curva de juros ser criada para o Bitcoin, contratos futuros em criptomoedas, isso me deixa muito animado, por isso eu me expus ali em 5% da minha carteira. Recentemente, não sei se vocês viram, El Salvador tornou o Bitcoin como uma moeda oficial do país. Isso dá uma animada falando assim, olha, os países estão começando a olhar para o Bitcoin, né? Então agora a gente já veio o Paraguai pensando na mesma maneira, o Panamá pensando na mesma maneira, e é uma questão de tempo. Ah, mas El Salvador é pequeno, Panamá é pequeno, Paraguai é pequeno, mas tudo começa com os pequenos, né? Tem uma frase que o pessoal fala muito aí no ramo de cripto, que é, no início só os nerds usavam, então ninguém queria comprar, só os nerds usam. Depois, somente especulador usa, não vou comprar isso. De repente, somente pequenas empresas compram, não vou usar isso. De repente, somente pequenos países compram, não vou comprar isso. Vocês estão vendo? A gente foi de somente nerds usam, para somente especuladores, para pequenas empresas, para pequenos países. Então, está crescendo, né? É um ativo que tem realmente se desenvolvido bem. Existe um risco muito grande, uma volatilidade enorme. Por isso eu não me exporia mais do que 5% da carteira, exatamente por essa volatilidade muito grande, um risco grande, né? O governo pode, né, proibir, enfim, exatamente por isso
eu deixo só uma exposição pequena, mas eu vejo uma simetria excelente dentro do Bitcoin. Exatamente por isso ele se tornou ali minha sexta maior posição da carteira, beleza? Posso até fazer um vídeo de Bitcoin depois, me contem nos comentários se vocês acham uma boa ideia, mas basicamente é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Essas foram as minhas 6 principais posições da carteira. Me falem aí nos comentários o que vocês acharam. Se vocês querem que eu faça um vídeo específico de algum deles, né, o Bitcoin, SLG, enfim, me falem aí nos comentários. E na terça-feira vamos fazer uma live, eu e o Kiko, sobre mercados internacionais, então estejam lá para vocês tirarem dúvidas, beleza? Então, até o próximo vídeo, aquele abraço.